Olá, professor do primeiro ano da Rede Municipal de São José dos Pinhais. Nós, da equipe de matemática da Secretaria Municipal de Educação, elaboramos este vídeo para dar algumas dicas de como aprofundar o trabalho com as dezenas, através da exploração de conceitos matemáticos. Entendendo que conceitos, nesta perspectiva, referem-se à essência do entendimento que contribui para o letramento matemático. Precisamos lembrar de que nosso estudante já está inserido em um contexto repleto de números e que os mesmos se apresentam em diferentes disposições e representações. Por isso, através da metodologia norteadora de nosso componente curricular, que é a resolução de problemas, é possível partir de realidades vivenciadas pelo estudante, explorando conhecimentos já existentes e oportunizando conexões e abordagens com maior aprofundamento. Mas como aproveitar oportunidades para ampliar o trabalho com números, de acordo com o referencial curricular de São José dos Pinhais? As hipóteses de leitura e escrita alfabética dos numerais acompanharão o processo de alfabetização e o traçado correto dos algarismos até 9 subsidiarão a escrita do número que se desejar. Objetivos envolvendo maiores peculiaridades, como contagem em um conjunto e estimativa de quantidades, preconiza-se uma ampla exploração até 30. Outras abordagens, como representação numérica, contagem exata ou aproximada, ordem crescente e decrescente, composição e decomposição, valor posicional, devem ser explorados gradativamente, com vista a apropriar-se da ideia de centena. E como ainda aproveitar esse pequeno tempo que resta, as condições de ensino remoto e tantas outras questões para oportunizar uma maior compreensão a respeito desta ampliação numérica? Pensando em auxiliá-los, preparamos este material. Inicialmente, é preciso relembrar que nosso estudante de primeiro ano necessita da exploração de materiais manipulativos para compreender conceitos abstratos. Enfatizamos que o número é abstrato. Para isso, é possível confeccionar o material dourado, retas e quadros numéricos em papel de maior espessura, assim como utilizar outros recursos de fácil acesso que podem ser utilizados. O material em si não garante efetiva aprendizagem, mas é um importante suporte para que isso aconteça. Relembramos que nesta etapa, os algoritmos, ou seja, as conhecidas continhas, não precisam ser priorizados, mas sim a representação diversificada de registros auxiliam na organização do pensamento. A construção do conceito de número é um processo que vai além do mero reconhecimento de algarismos. Por isso, daremos exemplos de encaminhamentos através da resolução de problemas, que salientam a importância dos 7 princípios mentais básicos, defendidos por Piaget e cujas implicações estão registradas no livro A Criança e o Número, de Constance Camus. São eles: classificação, inclusão hierárquica, seriação, sequenciação, comparação, correspondência e conservação. Vamos iniciar com os princípios. Entendemos como classificação o agrupamento de elementos de acordo com seus atributos, podendo ser cor, forma, distinção entre letras, números e figuras, distinção entre centenas, dezenas e unidades. Na contagem, por exemplo, é necessário primeiramente reconhecer o que se pode agrupar. Por isso, enfatizamos que o trabalho efetivo com agrupamento de dezenas exatas é extremamente importante para a compreensão dos demais números. Para isso, é necessário sempre explorar conceitos de semelhanças e diferenças para que seja viável fazer a classificação. Exemplo: na loja da mãe de Pedro, as calças estão todas misturadas. Ajude Pedro a organizá-las, agrupando as calças de mesmo tamanho. Ao possibilitar que o estudante recorte e cole em agrupamentos diferenciados ou que assinale com cores iguais as calças de mesmo tamanho, estamos propondo a classificação. Perceba, não foi necessário cálculo algum, mas a diferenciação de representações numéricas para agruparem suas semelhanças. Exemplo 2. Tiago tem uma coleção de adesivos de diferentes cores. Ele quer organizá-los em grupinhos de cores iguais. Vamos ajudar Tiago? Recorte nas linhas vermelhas e agrupe por cores. Depois, responda as questões.
Aqui há a possibilidade de fazer a contagem de 10 em 10 através dos diferentes grupos. Por fim, ao realizar a contagem de todos os grupinhos, terá manuseado a representação de 100 unidades. É possível pedir para que façam o registro desta contagem, percebendo que não há nenhum adesivo solto. Por isso, na ordem das unidades, sempre constará o numeral 0. Para auxiliá-los, pode-se disponibilizar quadros de valor lugar impressos na atividade, ou confeccionados em papel mais espesso. Temos também a inclusão hierárquica, que oportuniza ao estudante a compreensão de que, ao realizar a contagem, o último número falado engloba o total de elementos contados. Através desta exploração, é possível compreender, por exemplo, que o 30 está dentro do 50. Logo, 30 é menor que 50 e, consequentemente, 50 é maior que 30. Também é possível entender o conceito de subtração, em que percebe-se que o conjunto maior possui subconjuntos. Vejamos o exemplo. Na caixa do verdureiro haviam 30 laranjas. Ele descobriu que 10 estavam podres. Quantas laranjas ele ainda poderá vender? Neste momento, ainda não é necessário utilizar a estratégia através de algoritmo, apesar de poder apresentá-lo. Nesta situação, é fundamental a percepção de que há uma quantidade dentro de outra que precisa ser desconsiderada, seja através de desenhos, esquemas, manipulação de materiais, agrupamentos, etc. Na sequenciação, entendemos que trata-se de fazer suceder a cada elemento um outro, sem levar em conta a ordem linear de grandeza desses elementos, ou seja, pode ser uma organização qualquer, desde que a regularidade se repita. Veja um exemplo. A mãe de Paulo é doceira e organiza sempre seus doces desta forma: 2 caixas com 1 de brigadeiros e 1 caixa com meio cento de cajuzinhos. Observe a sequência de caixas abaixo e desenhe qual a próxima caixa a ser produzida. Perceba aqui: 1 centena, 1 centena, meia centena. Também poderíamos dizer 100, 100, 50. Ou também brigadeiro, brigadeiro, cajuzinho. Por outro lado, a seriação trata-se de uma sequência em que a ordem linear deve ser considerada. Seriação e sequência são muito similares, mas enquanto a sequência é repetitiva, a seriação é ordenada, um após o outro, sem repetição. Vejamos alguns exemplos. Além de gostar de números, Gustavo adora montar brinquedos. Dessa vez, ele decidiu que iria utilizar as dezenas do material dourado para compor um trenzinho. Como ficaria esse trenzinho se Gustavo ordenasse do maior para o menor, do menor para o maior? Perceba que o acréscimo de uma dezena é constante, compondo uma sequência ordenada. Também é possível propor a observação dos elementos faltantes, de acordo com a ordem estipulada. Atividades de contagem de 10 em 10, de 1 em 1, como ligar pontos, atendem a este princípio. Na comparação, busca-se estabelecer paralelos e, com isso, é possível ampliar o entendimento sobre ter mais, ter menos, ter a mesma quantidade, maior, menor, antes, depois, etc. Como já foram feitas comparações envolvendo unidades. Este princípio não muda, apenas amplia seu universo numérico. Exemplo: Rafael, Mariana e Silvio estão pensando em comprar balas de goma. Observe que cada embalagem possui 10 balas. Quantas balas cada criança quer comprar? Quem quer comprar mais? Quem quer comprar menos? Se Rafael e Mariana juntassem suas quantidades de balas, ficariam com a mesma quantidade de Silvio? Além da exploração através da contagem, pode-se perceber a localização dos pontos representando estes valores na reta numérica, facilitando o entendimento e evidenciando tais comparações. Na correspondência, há a compreensão de que um elemento de um conjunto está associado a um único elemento do outro, o que chamamos de relação biunívoca. Exemplo: na casa de doces do tio João, são vendidas balinhas de goma em pacotinhos com 10 unidades. Ligue associando as quantidades de balas que cada criança deseja comprar.
Perceba que a cada embalagem contada, temos a apresentação de uma dezena. A contagem de dezenas pode ser facilmente efetuada pelo estudante. Sempre é importante enfatizar o fato de que não há balas soltas, portanto a ordem das unidades continua nula. Essa correspondência também pode se evidenciar através de registros numéricos, um agrupamento, um registro, ou seja, agrupamento de dezenas, um algarismo, agrupamento de unidades, outro algarismo. O jogo da memória é uma ótima proposta de correspondência e pode ser explorado em diversas perspectivas para enfatizar o trabalho com as dezenas. Na conservação, mesmo alterando a disposição, não se altera a quantidade. Exemplo: na apresentação da escola, a diretora utilizou as 70 cadeiras plásticas em 7 fileiras com 10 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras ela organizou? Mesmo que pareça uma situação óbvia a ser resolvida, é importante que o estudante perceba, comprove, compreenda que, independente da disposição, a quantidade não foi alterada. Isso facilitará, em estudos posteriores, a compreensão da propriedade comutativa, disposição retangular da multiplicação, cálculo de área e etc. Você conseguiu perceber a resolução de problemas, norteando a exploração numérica, sem registros repetitivos e sem significados? É possível e imprescindível. A equipe de matemática coloca-se à disposição de todos para eventuais esclarecimentos, sugestões e dicas. Participe do nosso grupo de WhatsApp. Agradecemos pela atenção.